Olá, amigos. Hoje é Finados, dia 2 de novembro. E eu quero falar um pouco justamente sobre a morte e uma magia que é possível ser feita para ajudar nessa situação toda que se estende há 2 anos de pandemia. O que acontece? Muitas pessoas que morreram, dessas 600 mil pessoas, tiveram uma morte muito rápida. Foi algo inesperado. Tanto a partida dessas pessoas, como lidar com essa morte com os que ficaram, que muitas vezes não puderam fazer um velório, não puderam ter a despedida, não puderam nem ver os seus entes queridos. Então, o que acontece? Nem sempre, quando uma pessoa morre, ela sabe que morreu. Existe uma confusão mental. Eu não sei se vocês já observaram, às vezes quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, sofreu um acidente de carro e se recuperou. Mas, durante um tempo, aquele período do acidente meio que fica numa amnésia. A pessoa não lembra. A pessoa vai falar assim: ah, eu lembro que eu estava dirigindo, depois não lembro de mais nada, só acordei no hospital. Então, existe esse tipo de, de, de ausência. Isso também pode acontecer quando uma pessoa morre. Ela lembra que ela estava bem, ela lembra que ela estava no hospital e, de repente, está andando na rua. Então ela está andando na rua, está bem, mas ela não percebe que ela morreu. Então é comum isso. Outra coisa que acontece é o seguinte: no nosso plano físico, nesse nosso mundo físico, as coisas são lineares. Então, se você vai daqui até o mercado, você sabe que você vai ter que sair da sua casa, fechar a porta, atravessar a rua, caminhar e chegar no mercado. Ou seja, existe um trajeto. E é muito claro isso. Você não simplesmente está na sua casa e aparece no mercado. Mas, quando nós sonhamos, isso acontece. Você está num lugar, num sonho, de repente você está em outro. E dentro do sonho, você não fica pensando em como você chegou daqui nesse outro lugar. Quando você morre, esses fragmentos também acontecem. Não é linear. Então, você morre, de repente você está vendo uma cena, de repente você vai para outra cena, você às vezes tem uma recordação, então você é criança ouvindo sua mãe falar, ou seja, essa sucessão de imagens acontece. A gente vê isso no filme, por exemplo, O Sexto Sentido. A questão da amnésia, também da morte, a gente vê naquele filme Os Outros. Às vezes filmes trazem informações que são importantes como um exemplo do que acontece. Então, essa confusão mental pode e muitas vezes acontece quando alguém morre. Nem sempre as pessoas quando morrem, tem alguém ali, acabou de morrer, já tem a avó que veio receber, já tem um parente que veio receber. Não, nem sempre isso acontece. Nem sempre esses parentes têm permissão para receber essa pessoa. Por quê? Porque não é tão fácil ir de um plano para o outro, não é tão fácil vir do mundo espiritual para essa passagem, para acompanhar essa passagem. Então, algumas pessoas morrem, simplesmente saem do seu corpo e estão ali sem ninguém para orientar. Acontece. Até que elas consigam ser atraídas por esse magnetismo que às vezes as pessoas falam, esse túnel de luz, até que aconteça esse magnetismo, às vezes acontece um tempo. E mesmo que aconteça, às vezes aquele espírito está tão confuso que ele não segue por esse trajeto que seria para que ele chegasse nesse mundo espiritual. E aí, ele, obviamente, ele vai ficar vagando e às vezes fica perto de quem ama e não tem essa percepção. Outros, mesmo que percebam que morreram, eles têm aquele apego, porque não houve tempo. Essas mortes em pandemias, em catástrofes, elas são muito repentinas. Não há tempo, não há um preparo. E isso às vezes faz com que essa pessoa ela fique próxima de quem ama, porque ela não quer se separar. Bom, o que isso pode gerar? A primeira coisa é que toda essa dor pode gerar uma angústia geral. Se existe, por exemplo, na sua casa alguém que já faleceu por causa da pandemia, isso traz aquela tristeza, por quê? Porque inconscientemente você sente a presença do outro, mas não conscientemente. E aquela tristeza, aquilo tudo vem à tona.
Isso já normalmente aconteceria, poderia acontecer. Mas numa questão de pandemia, você tem uma quantidade imensa de espíritos ali, que podem estar vagando, nem todos podem ter feito essa passagem. Certo, e onde é que nós entramos nisso? Quando você lida com magia, seja um bruxo, seja um mago, seja um feiticeiro, seja algum tipo de iniciado dentro de um caminho espiritual, a tendência é que você se torne um farol, a sua energia fique mais forte e chame mais atenção do mundo espiritual. Então, muitos seres começam a se aproximar. Conforme você vai ficando mais forte em lidar com a espiritualidade, seres começam a perceber isso e vão se aproximando de você. Se a sua casa é protegida, tudo bem. Mas nem sempre você protege a sua casa adequadamente, ou mesmo que proteja a sua casa, na rua você pode ter esse contato com esses seres. E aí pode gerar essa angústia toda que a gente tem vivido. A gente já está no momento que as pessoas estão angustiadas por causa da pandemia, por causa dos empregos, por causa do dinheiro, da inflação. Tudo isso tem causado, né, essa angústia geral. A gente está numa panela de pressão. E a gente está triste. Pessoas que a gente ama morreram. Também nós temos medo de que nós mesmos venhamos a morrer, né? Que a gente contraia algo, por mais que tenha vacina, uma série de coisas. Há 2 anos a gente tem medo. Medo de tudo. Isso gera uma energia muito tensa. Vocês percebem que também a dificuldade em sair de casa, como a gente não tem mais muitos momentos de lazer como antigamente, tudo isso gera uma tensão que não sai. Aí, juntando a isso, uma série de espíritos que não fizeram a passagem, vocês já viram a sensação ruim que isso dá. É um crescendo. Então, qual é a ideia de uma magia que você pode fazer hoje para ajudar a encaminhar essas pessoas? Bom, você vai fazer o seguinte. Nós vamos chamar, primeiramente, um guardião dos mortos. O que a gente faz? Você pega uma maçã, qualquer maçã, pode ser Gala, Fuji, maçã argentina, não importa qual. Você vai pegar uma maçã, você vai pegar também um punhado de farinha de trigo. A farinha de trigo, normalmente, ela é associada aos mortos. Por quê? Ela não é o trigo e ela não é o pão. Ela está entre os mundos. Ela é muitas vezes associada aos mortos, a fantasmas, a espíritos que já saíram, né, da vida, mas ainda não acessaram o mundo espiritual. Então você vai pegar essa farinha, vai consagrar para esse trabalho mágico. Como que você faz? Está ali um punhado de farinha, se concentra e você pode dizer algo assim, bem simples. Eu consagro essa farinha de trigo para esse trabalho mágico. Isso, tá? Bem simples. Pega essa farinha, passa nessa maçã, como se você fosse empanar essa maçã. Essa maçã é um presente que você vai dar para o guardião dos mortos. Eu não especifico aqui qual o panteão, não há necessidade. Tá? Guardião dos mortos, seja lá qual panteão for, você deixou aberto. Você está chamando um guardião dos mortos. E aí você vai pôr essa maçã onde? Na janela. Ah, não posso pôr na janela. Pode colocar no quintal, pode colocar numa encruzilhada. Só que vai ter mais coisas juntos, tá? Não é só a maçã, não. Nós vamos colocar 4 coisas. A primeira é essa maçã. Nós vamos chamar o guardião dos mortos. Coloca, eu chamo o guardião dos mortos para que venha esse ritual. E aí, o que você vai fazer? Você vai chamar os mortos. Para isso, você pode acender uma vela. Sabe que nem tem o pumping jack, a abóbora, né? A abóbora que se usa no Halloween. A ideia da lanterna, ela tem a ideia de afastar os maus espíritos, mas de chamar os bons espíritos também. Então, ela tem uma relação que ela pode trabalhar de 2 formas ali. Você pode acender uma vela. Essa vela é no sentido de atrair esses mortos da redondeza, que não são seus parentes, tá? Não estou falando dos seus parentes. Desses mortos que estão vagando naquela rua, naquele bairro, naquele lugar. E que normalmente eles já vêm atraídos por você que faz magia. Então, eles já estão na área, pode ter certeza.
Se eles não estão dentro da sua casa, porque sua casa é protegida, eles estão na área. Você vai acender. Que cor é essa vela? Pode ser laranja, em alusão ao Halloween, ao Samhain. Ou pode ser roxa, pode ser azul índigo, essa cor também é uma cor ligada aos mortos, o roxo. Pode ser branca? Pode. Aí você vai pegar essa vela, você vai oferecer essa vela a que os espíritos que estão vagando sejam atraídos para isso. Nós estamos falando dos espíritos que não sabem que morreram, os que estão vagando. A gente não está incluindo nessa magia, de repente, se você tem uma avó que já morreu e protege sua casa, que é uma outra história, daqueles espíritos protetores de pessoas que já morreram e estão protegendo sua casa, tá? Porque nós podemos ter isso também. Bom, além dessa vela, o que eu vou colocar? Eu chamei o guardião dos mortos e chamei os mortos. O que a gente vai fazer? Vai encaminhar esses mortos. Se a gente vai encaminhar, a gente tem que pagar para esse guardião dos mortos. Existe um preço. O que a gente vai fazer? Pega vinho tinto, uma taça ou cerveja preta. Também pode. E aí você vai colocar 3 moedas de cobre. Coloca a moeda de 5 centavos, que ela não é toda de cobre, mas ela tem uma parte de cobre. 3 moedas de 5 centavos dentro dessa taça de vinho. Coloca lá na janela. Então, eu já tenho na janela a maçã, né, com farinha, para o guardião dos mortos, a vela para atrair os mortos, a taça de vinho com as 3 moedas de 5 centavos dentro. Certo? Esse é o pagamento. Mas, o que acontece? Um espírito, uma pessoa quando morre, o espírito, às vezes, ele gasta muita energia nesse desligamento do corpo. Ele gasta muita energia. E para fazer essa viagem para o mundo espiritual, também se gasta energia. Então, a gente precisa dar energia para que esses espíritos possam fazer a passagem. Porque toda essa angústia, todo esse movimento de ficar tentando encontrar, às vezes, a família, todo esse desgaste leva energia. Então, nós vamos colocar o quê? Dentro de um pires, né? Dentro de um prato, você pega um pãozinho francês, aquele pãozinho. Você vai regar com mel. Isso é para dar energia para os mortos. Ah, não tenho mel. Pode colocar leite. Tá? Então, nós temos as 4 coisas. A maçã com a farinha de trigo, como uma oferenda ao guardião dos mortos, para que ele venha. A vela, para que atraia esses espíritos, você vai pôr a vela com essa intenção, para atrair os espíritos que estão vagando, sem rumo, perdidos e angustiados, daquela área, daquela redondeza. A gente está pegando uma área. Em torno da sua casa, para a gente limpar essa área desses espíritos, encaminhar esses espíritos. Aí nós temos o pagamento, porque esse guardião, ele vai levar mediante um pagamento, que é o vinho com as 3 moedas e o pão regado com mel. Certo? E o que a gente faz com isso? Deixa lá, hoje à noite, né, nesse dia 2 de novembro, deixa até o dia seguinte. No dia seguinte, o que você faz? Entrega isso numa encruzilhada. Você pode colocar na encruzilhada a maçã, você pode colocar o pão, você pode despejar o vinho com as moedas e a vela, provavelmente ela queimou a noite inteira, né? Queimou a vela. E aí o restante da parafina você pode deixar lá também. Tá? Deixa numa encruzilhada. Ah, eu não tenho como deixar numa encruzilhada. Pode deixar no seu jardim? Pode deixar. Né? Fora da sua casa pode deixar, não tem problema. E se eu moro no apartamento? Eu não tenho quintal para fazer isso. E eu não posso fazer numa encruzilhada. Então o que você faz? Põe na parte de dentro da porta de entrada. Ah, mas os espíritos não vão entrar? Se a sua casa estiver protegida, não. Eles vão ficar, por exemplo, como se estivessem no corredor, na parte de fora do apartamento. Tá? Você pode deixar, não precisa deixar no corredor a vela acesa. Né? Já não basta os vizinhos acharem que você é estranho. Né? Vamos deixar dentro da sua casa. Aí você vai pegar, quando você deixa ali, você faz essa oferenda, faz toda essa magia,
Os espíritos são encaminhados, mesmo que você tenha colocado dentro da sua porta, do lado de dentro, os espíritos são encaminhados pelo guardião dos mortos. Aí no dia seguinte você vai, deixa isso numa encruzilhada, do mesmo modo que eu falei, deixa no jardim, deixa no canteiro, onde você quiser. Esse tipo de magia alivia um pouco a tensão, porque toda essa tensão da morte, do medo, a angústia, as pessoas não saberem que morreram, muitos deles, né? Ou como eu disse, mesmo os que sabem, toda essa preocupação que se tem de abandonar as pessoas que amam, isso alivia muito, porque parte da nossa tensão é porque nós temos milhares de mortos que ainda estão por aqui. Nem todos fizeram a passagem. Quando você tem uma época de catástrofe, pandemia, qualquer catástrofe, do mesmo modo que aconteceu no tsunami na Indonésia, quando você teve, acho que, cerca de 200 mil pessoas que morreram assim, né, praticamente juntas, esses espíritos, muitos deles não fazem a passagem. E aí gera toda uma tensão, gera um desequilíbrio. Então, esses encaminhamentos ajudam a diminuir essa tensão entre o mundo espiritual e o mundo físico, esse desequilíbrio de muitos mortos naquele momento. E toda essa sensação ruim que a gente tem, todo esse medo, que é alimentado também pelo próprio medo deles. Então, tá aqui minha dica. Se você puder fazer hoje, isso vai ajudar, vai dar uma sensação de que você conseguiu ajudar uma série de mortos que estão aí perdidos, né? E alivia a sua própria energia. Você vai ver que a energia do bairro, a energia da sua casa, ela começa a entrar mais em harmonia, mais em equilíbrio, e as coisas começam a fluir de uma forma melhor. É o que a gente espera, né? Que a coisa comece a ficar encaminhada em todos os níveis. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida, me pergunta.